Boa tarde, meus irmãos. Eu voltei para ler um pouquinho mais do catecismo da igreja para vocês. Eu parei no 118. Parei no 118 e vou voltar. O dístico medieval resume o significado dos 4 sentidos. Litera, em inglês, eu vou passar para frente. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. É dever de exegetas esforçarem-se dentro das diretrizes por responder e expor com maior profundidade o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que esta, por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, à última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato a guardar e interpretar a palavra de Deus. Boa tarde a todos. Eu não dei boa tarde porque eu já entrei assim meia atrasada, então esqueci de dar boa tarde para vocês. Mas uma boa tarde a todos meus irmãos, que todos sejam bem-vindos ao meu canal. Desculpa a minha falta de educação de não dar boa tarde para vocês. Mas eu dou agora, eu lembrei a tempo. Boa tarde a todos, que todos sejam todos bem-vindos ao meu canal, com toda a saúde, força, sabedoria, paz e inteligência. É tudo que eu desejo para todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde. Calorenta, né? Então, uma tarde de calor, mas que Deus abençoe a todos. Ego vero, eu não vou ler porque é em inglês, então eu vou ler a parte que eu sei ler. Eu não creria no Evangelho se a isto não levasse a autoridade da Igreja Católica. O cânon das Escrituras foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela é composta por 46 ou 45, se contarmos, escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 2 livros de Samuel e 2 do Deuteronômio dos Reis, os 2 livros de Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esté e 2 livros de Macabeus, Jó e os Salmos, os Provérbios, o Eclesiástico, o Coelete, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico ou Sirática, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, para o Novo Testamento. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, de Lucas e de João. Os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo, os Romanos, a primeira carta e a segunda de Coríntios, os Gálatas, os Efésios, os Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta de Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola dos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístola de Pedro e as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e, por fim, o Apocalipse.
Antigo Testamento. Aqui eu estou falando do Antigo Testamento. É uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservados no valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos, embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias. Os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia, do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nesses livros está latente o mistério da nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechachou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo Testamento teria feito caducar o marcionismo. O Novo Testamento, a palavra de Deus, parei um pouquinho, meus irmãos, porque tá passando um som alto aí para não atrapalhar eu aqui. A palavra de Deus é força de Deus. É a força de Deus para a salvação de todo crente. É apresentado e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdade definitivamente da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como nos inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos sob o coração são o coração de todas as escrituras, uma vez que constitui o principal testemunho de vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir duas etapas: a vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos cuja historicidade afirma sem hesitação transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles até o dia em que foi elevado. A tradição oral, o Senhor dissera e fizera aos apóstolos após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que desfrutaram, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. O Evangelho escrito, os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas demais das muitas transmitidas, ou oralmente ou já escrita, fazendo síntese de outras
ou as explanando com vista à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus como verdadeiras e sinceras. O Evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe atribuía a liturgia e o atrativo incomparável desde sempre, tem exercido os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende que o nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. E acima de tudo, o Evangelho que ocupa durante as minhas orações, nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Palavra do Senhor. Pois é, meus irmãos, é tudo coisa que é verdadeira que está escrito aqui. Tudo verdade. Quem duvidar, compre o livro e leia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou parar por aqui, mas eu volto com mais ainda.